Renato foi removido. E esse horário tá bom para vocês? Para mim tá ótimo, sim. Para mim tá bom também. Tipo, quem acorda cedo é sábado, que sempre tem uma coisa para fazer em casa, uma outra coisa, se organiza e vem para a aula. E a aula vai até mais ou menos 11h30, né? Dá para se organizar para algumas coisas, 11h15, 11h30, depende do dia da aula. Olha que lindo, Agner. Biquinho verde. Bom, ainda bem que... Estão aqui. Um já está aqui, o outro está em cima do sofá. Mas a criança tem que ser assim. A minha está lá com a mãe dela. Só estou esperando a Renata entrar, não entrou de novo. Mas vamos lá, pessoal. Então, bom dia. É um prazer nós começarmos um trabalho com essa animosidade, a gente conversar e matar a saudade de alguns e já estar conhecendo outros, né? Eu vi que tem pelo menos 4 ou 5 aqui que não foram meus alunos ainda. Ô, Fabrício, também tu nunca foi meu aluno, né? Romero, tá travado ali. Acho que o áudio não... Então, é um prazer, claro que não da melhor forma possível, porque essa disciplina, o bom mesmo seria nós estarmos vivenciando as práticas, porque no seu planejamento inicial é uma aula dentro e uma aula fora. E a gente dá a teoria do trekking, faz um trekking, teoria da orientação, faz orientação, rafting, né, escalada indoor, escalada na montanha, tirolesa, então várias modalidades, stand-up, canoagem, nós faríamos. Estou ainda torcendo, acreditando que a população vai ajudar, e aí lá por outubro nós tenhamos pelo menos aulas práticas, e que aí nós façamos aos sábados, em outubro e novembro, essas práticas. Mas a gente não sabe, depende de uma série de fatores, né? E seria legal ter essa vivência, né? Então, qual é a ideia de hoje? Eu vou rapidamente apresentar como é que é a avaliação, qual é o objetivo da disciplina, vou fazer a introdução e já começar a aula, né, inclusive com aquelas perguntas também que vocês responderam, quem tinha medo de altura, essas coisas todas, alguns mentiram, óbvio, né, mas tudo bem, mas a gente segue adiante, certo? Bom, a aula é esporte na natureza, o objetivo é compreender como... Ó, a Renata está voltando agora. Deixa eu ver se ela vai entrar. Renata, aqui acho que vai. Não, aqui da Daiane. Bom, vamos aguardar. Aí entrou, acho que é agora. Bom, o objetivo é compreender como que essas atividades de natureza possam nos auxiliar, ajudar em diversos campos de trabalho, inclusive até trabalhando na área de esportes natureza. Exemplo, de repente lá, eu vou dar um exemplo que aconteceu. Um dos técnicos de judô do clube Sojipa, ele vivenciou uma aula de canoagem. E ele viu que lá no aspecto da canoagem era importante para ter o equilíbrio corporal, mesmo com as mãos, que é a fase inicial da aprendizagem da canoagem, com as mãos para depois pegar, alguns chamam de depá, o remo, o pessoal chama de depá. Mas aí, usar as mãos, os braços, trabalhar com a força, equilíbrio, em alta velocidade, giro. O que ele fez? Ele vivenciou essa de canoagem e depois levou a equipe de judô para fazer a experiência, ou seja, essa adaptação do esporte, ele viu o que era importante para levar. Da mesma forma, né, o pessoal do atletismo, agora não me lembro, o Fabrício podia ajudar, mas esqueci o nome, fez escalada indoor, que tinha que fazer força, então teve todo o trabalho de braço, essas coisas todas, que o judô também fez, mas teve uma equipe lá, tinha um cara grandão de 2 metros de altura, que eu não me lembro o nome, que fazia o martelo, ou seja, trabalhar com a força. Assim como a corrida de orientação, o pessoal do atletismo. E eu vou mais. Tem equipes de corrida, diversas academias, de grupos, etc. e tal. E que durante a semana está correndo nas ruas de Porto Alegre. Final de semana vai correr ali na Beira-Rio, algum outro lugar assim. Mas por que não correr
em trilhas ao meio da natureza, para que tu possa fazer algo diferente com esse teu grupo, que é motivador, que nesse dia possa entrar convidados que, se curtirem o ambiente, se curtirem o grupo de corrida, durante a semana vão ser engajados, eles vão entrar nesse grupo e vocês ganham mais. Até fazer um pequeno evento, né, de uma corrida e tal. O grupo de vocês já prepara naquele sábado, um lugar na natureza, tem diversos lugares, seja em Porto Alegre, Gravataí, toda a região, sempre tem um lugar de trekking legal para fazer. Prepara frutas como café, água, frutas, né? O pessoal chega, já come alguma coisa, já conversa ali, faz um trabalho conjunto de alongamento, aquecimento, faz a corrida, depois volta, né? A equipe de vocês, do grupo, tem a camiseta, faz uma venda, sei lá, alguma coisa nesse sentido que pode ampliar e auxiliar vocês, certo? Para quem trabalha com empresa, empresas de médio e grande portes, e eu já fiz isso na década, início dos anos 2000, vocês trabalharem com projeto a longo prazo, não só de laboral, mas de lazer para a empresa. Óbvio que tem todo o processo para a empresa, que quanto mais o pessoal estiver engajado, motivado a trabalhar, menor quebra de trabalho. E aí o estresse é um fator determinante dessa quebra de trabalho. Então, além de prover atividades laborais, prover atividades recreativas de lazer, e entre essas recreativas de lazer, pode ser até orientação, pode ser corrida no meio da mata, um trekking, e pode ser rafting, porque está trabalhando a cooperação daquela embarcação, que é o bote, que todo mundo tem que cooperar conjuntamente. Pode ser treinamento ser feito à natureza. Então, dessa forma, o objetivo da disciplina é vocês conhecerem a modalidade e ver para que serve as possibilidades disso. Porque ninguém vai trabalhar aqui, eu fiz a disciplina de esportes natureza, já sou apto para ser um instrutor de rafting. Está enganado, não tem como. Porque para ser instrutor de rafting, tem que conhecer os meandros daquela modalidade. É a mesma coisa que vocês fizessem, agora o colega falou, disciplina de natação. Está apto para dar aula de natação? Não, ele vai ter que fazer curso, vai ter que compreender o processo todo. Para trabalhar com escalada, existe todo um trabalho importante, não uma disciplina que vai fazer uma prática e uma teoria. Então, tem mecanismos de melhor apreensão do conhecimento, do conteúdo, para que possam ser desenvolvidos e trabalhar através disso. Então, o objetivo é conhecer a modalidade, ver as possibilidades que essa nos dá no aporte de preparação física, treinamento e parte física. Perfeito? Vocês já devem ter visto semana passada, entrar, olhar o caderno, a disciplina, o plano, olharam tudo isso, com certeza, além, já sabe tudo. Mas a gente vai lá e mostra de novo, para não ter problema em relação a isso. Certo? Eu rapidamente vou mostrar o meu controle que eu faço, o nome do aluno, as aulas e o que é o quê, certo? Vocês já fizeram um preenchimento de questionário, certo? Aqui, em vermelho, é quem não fez, que seria a falta. Hoje é o dia 15, eu trabalhei os conceitos. Semana que vem, vou trabalhar educação ambiental. Na outra, trekking e orientação. Nesta aula, dia 29, que é o último do mês, se vocês tiverem ou conseguirem bússola, certo? Eu vou ensinar vocês a usarem a bússola e, mais do que isso, usar ela junto com o mapa para ser orientação. Então, tendo isso aqui, é ótimo. Tá? Você não tem de onde tirar, não sei o que, vai pegar, para quem não foi meu aluno, isso aqui chama-se bosta, é apelido, certo? Pega aquela bosta do celular e baixa o link da bússola para a gente pelo menos usar junto ao papel, certo? Isso na pior das hipóteses, mas se não tiver, é tu mesmo mesmo, para compreender como é que é isso. Então, no final do mês, nós vamos fazer isso. Depois, tem uma resenha para vocês, que é uma semipresencial, né, que é o feriadão, é uma resenha, e já vou explicar essa resenha aqui. Tá? Então, dia 5 de setembro, que pode ser feita a qualquer momento, quanto mais tempo vocês tiverem, melhor, para não fazer na última hora. Uma resenha. Essa resenha
certo? Vocês vão lá no Google Acadêmico, ó, textos, não tem problema nenhum, e vocês vão procurar um artigo que fale sobre as questões sensoriais, deixa eu ver se essas são sensoriais. Agora eu quero o plano, deixa eu ver aqui, que é o plano mesmo. Cadê você aqui? Deixa eu ver se esse aqui é sensoriais. Vamos vê-los. Dia 5. Exatamente. Aspectos psíquicos e sensoriais na prática de esporte de natureza. Mais ou menos o que é isso, professor? As sensações de medo, de pavor, de adrenalina, sentimento. O que provoca, por que as pessoas continuam desenvolvendo esporte de natureza? Tem os caras, já vou mostrar umas imagens, que os caras são viciados em adrenalina, mas o que repercute isso no corpo? Pessoas que têm medo de altura. Então, a relação do medo, a relação do pânico, ou simplesmente o desconhecido, gostar do desconhecido. Então, tudo isso aspectos psíquicos ou sensoriais relativos ao esporte de natureza. Tem bastante coisa sobre isso. Então, vocês vão escolher um artigo que vocês gostarem, ou pelo menos que pode ser importante para vocês. Eu tenho medo de água, vai lá e procura um artigo de água. Não, eu sou viciado em adrenalina, eu tenho que fazer atividade física todos os dias. Então, por que esporte de natureza é uma coisa que me chama a atenção? Vai lá e procura algo parecido. Pegou esse texto, pegou esse artigo, vocês vão responder ou fazer o texto mais ou menos assim. O artigo tal, dos autores tais, tem como ideia central tal coisa. Em suas argumentações, eles dizem que é isso, isso, isso e isso. Ou seja, eu quero ideia central, se tem mais de uma, pelo menos 2 ideias centrais, depende do artigo, e as justificativas, certo? Isso é o primeiro parágrafo. Eu não quero resumo. Alguém pega de cada parágrafo, pega um pouquinho, não. Eu não quero montagem de resumo, certo? Qual a ideia central e justificativas. E no segundo parágrafo, eu quero a relação de vocês, por isso que eu chamo de crítica. Então, assim, eu tenho medo de alturas, realmente, eu tenho medo, agora, vendo o texto, eu achei isso. Você pode até colocar, não gostei do texto, porque o texto não me responde, eu esperava, não tem problema nenhum. Mas é uma coisa em relação a você, certo? Eu faço esporte de natureza há bastante tempo, eu fiz rafting há algum tempo, eu realmente senti aquilo, não senti aquilo, é uma coisa pessoal. Então, são 2 parágrafos. A ideia é central, certo? Então, só não peguem textos e artigos de blogs. Vocês vão lá no Google Acadêmico, uma coisa especializada, porque às vezes dentro dos sites de esporte de natureza tem alguns artigos que o pessoal coloca lá, então pode ser esse também, certo? Esse é para o dia 5 de setembro, que vale como pontuação 2 pontos para a AV1, certo? Depois, aqui é corrida de orientação, e ao final da corrida de orientação tem um teste que vale 1 ponto para a AV1, certo? Depois, tem uma aula remota, e já está pronta essa aula, vocês vão fazer pesquisa, e já tem mais algum questionário para responder ali, certo? Depois disso, nós vamos fazer uma aula de revisão dos conteúdos já voltados à prova, que vai ser dia 13 de outubro. No dia 10, mesma coisa da resenha, que é uma semipresencial, que é o feriadão do 12 de outubro, que é a Nossa Senhora Aparecida, o PP, ele fala que é o Dia das Crianças, da idade dele mesmo, então é Nossa Senhora Aparecida, e aqui o aspecto é fisiológico, a relação dos esportes de natureza com aspectos fisiológicos, a questão de o pessoal faz alpinismo em grandes alturas, a questão de fazer o submarino para corrida de orientação. Os caras correm 5 dias inteiros. Então, aspectos fisiológicos do próprio treinamento, ou ambientes muito úmidos, gelados, e assim por diante. O ar rarefeito, então, aspecto fisiológico, pode ser o treinamento, vai mesmo esquema. O artigo tal, dos autores tais, tem como ideia central tal coisa, em suas justificativas é isso, isso e isso. E depois dá a sua opinião pessoal
os 2 parágrafos para tal. Depois, eu vou ter uma aula live sobre montanhismo. Eu vou falar montanhismo, da onde se originou, essas coisas todas, escalada, rapel, tirolesa, né, tudo de técnicas verticais. Depois, dia 24, sobre rafting e canoagem. Depois, uma aula remota, ou seja, vocês vão fazer uma pesquisa, eu vou deixar vários textos, várias coisas aqui, e vocês vão preencher um questionário sobre surf e stand-up. Né? Depois, eu vou dar uma aula sobre corrida de aventura, e vou mostrar uma das maiores corridas de aventura de todos os tempos, que foi na Nova Zelândia, né, em 2005. É legal que nós vamos indo discutindo, e o vídeo que eu vou mostrar para vocês, que é uma parte de um documentário, não vou mostrar todo, ele vai mostrando o que vai acarretando, o que vai correndo com o corpo, à medida que eles vão fazendo a prova. Então, a Discovery, ele pegou, fez 4 pessoas da sua equipe, e colocou diversos processos de avaliação corporal, psicológica, mas pressão cardíaca, a temperatura, desgaste de diversas coisas, e a gente vai acompanhando como é que eles estão. Então, é muito legal de ver e acompanhar essa corrida de aventura, né? As modalidades, as coisas todas. Depois tem um teste de aqui, que vale 2 pontos, sobre essa corrida de aventura, sobre essas... Aliás, é sobre sobrevivência. Aqui é sobrevivência. Eu vou deixar uma aula remota e um teste sobre sobrevivência na mata ou selva, certo? Tipo, aconteceu um acidente, né? Pode ser a Renata dirigindo um carro e entrar numa caverna subterrânea. Não é uma coisa difícil, não pode acontecer, mas vai lá que vocês, o jatinho particular de vocês, ali o Fabrício, viajando para os Estados Unidos toda hora ali, cai no meio na mata selvagem, o que fazer? Né? Como é que tipo de alimentação, que tipo de líquido, aonde tu vai dormir, né? Então, é bem interessante. Alice, tá com áudio aí? Só um exemplo. Se por acaso caísse no meio da mata e aí tu tivesse que armar uma barraca, tu armaria a barraca. É que se eu perguntasse para um guri, o cara não ia levar a sério a pergunta, né? Então, pergunto para ti. Tu ia armar a barraca ao lado do rio ou dentro da mata? Não faço ideia, eu acho que do lado do rio. Do lado do rio. Vamos lá, então, Agner, tu arma a barraca perto do rio ou dentro do mato? Como é que é a pergunta aí? A pergunta é se tu arma a barraca ao lado do rio ou dentro da mata? Pode ser ao lado do rio. Ao lado do rio. Vamos ver. Fabrício, tá com a boca aberta aqui porque travou. Isso, agora pode. Aonde tu arma a tua barraca? Eu vou numa opinião diferente. Dentro da mata, vai que o rio, sei lá, acontece alguma coisa. É mais isso. Ou singular, onde tu arma a tua barraca? Lá na mata, lá na mata, certo? Certo, na mata. Né? Certo. Se eu perguntasse de cara para homem, os caras iam... Vamos lá, Renato, tu amarra onde? Como é que é? Se eu ia armar a barraca no rio ou no mato? Isso. Do lado do rio. Lá do rio. Então, vamos lá, Grazi e Capitão. Aonde tu amarra? Do lado do rio. Bem feito. Então, acho que só o Fabrício... Eu não sei se o Cássio, agora me deu, o Cássio também, o Fábio por meio do mato, estariam corretos. Nunca perto do rio. E aí, então, quando chegar a aula, eu vou explicar o porquê, certo? Só para deixar vocês na curiosidade. Nunca se arma lá do rio. Os grandes animais, necessitam de água durante a madrugada. E sentir o cheiro de vocês é um grande risco. No meio da mata, em função da vegetação, em função de outros animais, o cheiro não se dispersa tanto, no meio do rio o cheiro vai maior. Então, é melhor fazer
tu amarrar tua barraca não no chão, mas junto nas árvores, porque senão o risco de letalidade é grande ao lado do rio. Até porque o rio pode encher a qualquer momento. Isso está correto. Então, nesse dia, vocês vão ver essas coisas, inclusive, vocês vão ter que fazer um vídeo, né? Depois a gente explica com certeza aqui no dia 14 de novembro. Depois, não vou falar sobre slackline, mas vou falar sobre equilíbrio, ou diversas modalidades que têm equilíbrio, certo? Essa aula era gostosa de fazer, mas também é boa de trabalhar. E, por último, revisão no dia 28 de novembro, e a prova no dia 5 de dezembro. Dia 19, nós vamos encerrar a disciplina, um seminário final, vou dar as notas de vocês e explicar a prova, essas coisas, feedback, e quem ficar em AV3 já fica para revisão para a V3. Então, isso é a nossa programação para o momento que nós estamos. Se alterar, tomara, em função do início, reinício das aulas, qualquer coisa assim, a gente faz uma adequação para que nós aproveitamos o maior tempo possível. Correto? Uma pergunta para vocês. Por que vocês se inscreveram nessa disciplina? Porque foi a primeira disciplina a encher, a lotar de todas da faculdade. Vocês queriam não fazer a prática? Pensando já nisso? Por quê? Não, eu vou fazer porque é o último semestre, tem que me formar. Ah, tu fala rindo, né? Teu é meu último. Se tudo der certo, né, professor? Tamo junto aí, né? Tem que fazer em qualquer momento. É que nem o Fabrício. O Fabrício está fazendo. No meu caso é para falar um pouco de esporte, né? Não nas cadeiras, aquelas principais, né? Que já... Ainda mais... O aperfeiçoamento tá nada, né? Ainda mais sábado de manhã. Tu faz 16 disciplinas, que loucura. Mas com certeza eu faria em outro momento, porque eu gosto, eu faço trilha de bicicleta, eu faço caminhada na trilha, então é um negócio legal, eu gosto. Eu também estou fazendo agora, prof, porque estou me formando no final do ano. Ah, mas tu recém entrou na faculdade? Ah, toquei cadeira até o talo e terminei nos 4 anos, né? Meu Deus do céu. E eu me ralei, né, prof? Porque esse aí eu queria fazer... eu entrei na faculdade pensando nessa cadeira, né? E aí eu pensei assim, ó, não, eu vou deixar por último, eu vou antecipar, era tudo planejado. Vou antecipar meu TCC, eu fiz o semestre passado e disse assim, ó, e vou ficar no último semestre com esportes da natureza para relaxar e para curtir. E me fudi. A gente não fala isso, a gente está ao vivo, está gravando aqui. Não fala me fudir. Já chega aqui o pessoal falando, mas não tem problema, aqui pode falar, não tem problema nenhum. O que vale é a emoção do momento. O Isa... O Venâncio, esse é o nome da minha filha. Não, agora é Isa, tá marcado e registrado pro resto da vida. Eu tenho que trocar ali, Eu fiz porque falta pouco para mim me formar também, professor. Tá faltando pouco, e aí não tinha mais opção ali, daí eu escolhi esporte na natureza. Embora era já para eu ter feito, mas agora temos que fazer, né? Não tem jeito. Isa, porque ontem de noite estava trabalhando? Pode ser, né? Isa, tá bom. Esporte radical na Farrapos ali. Que barbaridade. Então, pessoal, assim, ó, óbvio, quem não está se formando, mas quem está se formando, se mantém o contato com a faculdade comigo, se abrir, óbvio, o ano que vem a disciplina, que provavelmente seja aos sábados mesmo, façam. Né? Quando tem o raft, quando tem stand-up, quando tem arvorismo, quando tem rapel, cara, pode fazer à vontade. Então, todos vocês estão já convidados para fazer as práticas no próximo semestre, assim que abrir. Quem não está para se formar, pode ser, inclusive, o monitor da disciplina, que vale horas para se formar. Então, fica bem à vontade. E é legal porque ganha as horas. O monitor da disciplina, quando a turma tem mais de 25 para fazer rafting, então, digamos, nós tenhamos 30 alunos. Lá no rafting, eles aceitam 2 monitores não pagos. Eu e o monitor.
Então, acima de 25, eles aceitam 2. Então, nem paga rafting, algumas outras coisas, a gente consegue várias barbadas nesse sentido. Certo? Feito, vamos começar? Então, eu primeiro vou mostrar, óbvio, só uma pequena apresentação que eu sempre faço, né, da disciplina. Então, a música, ali o Fabrício, o Wagner, né, o meu singular e outros talvez vão curtir. Vamos ver. Até acaba sendo uma sacanagem, né? Mostrando que a gente vai fazer a prática, né? Parece uma venda enganosa, né? Mas é só para mostrar que a gente realmente fazia. E realmente era uma aula dentro, uma aula fora. Né? Então, todas as possibilidades. Então, por isso que eu estou esperando que ainda em outubro nós voltamos, aí só fazemos práticas, certo? Como é que seria o primeiro dia de aula, só para vocês entenderem? Nós sentaríamos na aula e escolheríamos as modalidades, seja pelo tempo e seja pelas questões financeiras. Então, nós faríamos os juntos. Eu já diria assim, ó, isso aqui é de graça, isso aqui é custo pouco, isso é custo maior, é isso e aquilo, e a gente montaria até, olha, então, rafting vai ser no final de novembro, para pegar o sol, é o valor mais caro, é em torno mais ou menos de R$100, porque a entrada no parque eu consigo por 65, 70, né? Só que aí tem mais alimentação. A faculdade paga metade do transporte, já ajuda bastante, porque um transporte hoje em dia, por incrível que pareça, para ir ali é mais de R$1.000. Então a faculdade paga 500 e nós racharíamos em 500. Nós somos mais ou menos 25, daria 20 pila para cada um. Então final de novembro, para o tempo de pessoal juntar dinheiro. Né? Então o pessoal que está se formando já separando 10 pila por mês, 25 por mês, aliás, ali para fazer o rafting, certo? Mas eu não tenho dinheiro, como é que seria? Pagando um ônibus, eu pagaria R$20 o ônibus, iria igual, escutaria todas as informações, né? Poderia, inclusive, ir com o pessoal do rafting lá, mas não conosco, no bote, vocês iriam em outros lugares, até para tirar fotos, essas coisas todas, ou ficava, que nem o Jimmy ficava, o Jimmy da faculdade, que tem horror de água, ele ficava assando churrasco, que essa é uma coisa que eu sempre faço. O pessoal, enquanto está fazendo rafting,
tem alguém assando churrasco quando chegasse. Óbvio que os guris vão querer tomar banho, fazer o cabelo, secar o cabelo, né? E depois comer o churrasquinho. Então, a gente fazia isso. Uma das provas para a AV1, para esse semestre, seria corrida de orientação no Parque Saint-Hilaire, em Viamão. Só para mostrar como é que era o negócio. Vocês vão chegar por volta de 9 horas da manhã. Eu daria um tempo para vocês organizarem as equipes, certo? Ganhariam a bússola e mapa e começariam a correr por volta mais ou menos de 9h30, 15 para as 10. Nesse momento, eu começaria a preparar o churrasco. Isso é certo, isso já aconteceu diversas vezes. Eu começo a preparar o churrasco. Quem chegasse, depois de pegar os 10 ou 12 pontos que eu colocaria, vem comer comigo. Ao meio-dia ali, churrasquinho, numa boa. Se por acaso vocês se perdessem no meio do mato, depois que eu comer churrasco, que eu vou lá e busco vocês. Eu sempre falava como de brincadeira, mas isso aconteceu de verdade. Conhece o Roger Machado, que foi técnico do Grêmio, hoje é técnico do Bahia. Ele montou uma equipe, né, pegou a Atahualpa. O Atahualpa era um boliviano, diz que sabia tudo sobre bússola. E o Roger olhou, tu sabe, sei, então vem comigo. Pegou mais uns 2 parceiros lá, montaram uma equipe. Numa fase crucial do mapa, eles entraram à direita, porque tinha 3 vias. Um pouquinho para a esquerda, uma reta e uma para a direita. Eles olharam o mapa, ou o Atahualpa olhou o mapa, e não viu que tinha uma direita, que tinha que entrar. Ele achou essa reta. Eles caminharam 6 quilômetros a mais. Perderam o churrasco e ainda tive que catar eles. Eu falo. 3 semestres atrás, ou seja, um ano inteiro, um outro grupo se perdeu no mesmo lugar. Terminei meu churrasco e fui lá buscar. Claro, tem toda uma organização, tem pessoal de moto que fica cuidando de vocês e tal, mas essa era a prova. Né? Tinha uma pontuação, quem chega primeiro. Chegava primeiro, além da pontuação, 3 questões da prova não precisa fazer. Chegou em segundo lugar, 2 questões da prova. Chegou em terceiro lugar, 1 questão da prova não precisa fazer, além da pontuação normal de quem fez a atividade. Então, porque é justamente colocar em prática o conhecimento de vocês. Nós iríamos fazer essa corrida como prova, mas anteriormente nós iríamos fazer a atividade no Jardim Botânico Porto Alegre, que é a entrada de R$3 lá, R$2 na época, agora R$3. E anteriormente eu fazer a prática no Clube Sojipa. Começar a prática lá. Então, nós teríamos 3 práticas para fazer essa prova mais adiante, certo? Então, é quase uma sacanagem falar para vocês isso, né? Mas é só para ficar na expectativa, correto? Tá? Então, nós vamos ter aulas teóricas e algumas coisas que a gente vai ver através de vídeos e outras coisas. Bom, ainda, pessoal, eu vou mostrar para vocês. E eu quero qual é a sensação de vocês vendo esses esportes. Curto, não curto, medo, sem medo, tô afim, vou fazer. Né? Então, eu vou botar os 10 esportes mais radicais para vocês, certo? I don't know if you're looking at me or not. You probably smile like that all the time. I don't mean to bother you, but I couldn't just walk by and not say hi. We used to have it all. Now I heard you call. So hope be alone. Freedom. Our hands on deck. Let's dance like we're making it up. I need somebody to lean on.
So no, I'm good. I could have another, but I probably should not. I got somebody at home, and if I stay, I might not leave. No, children of the world, we take our chance to face the fall. Boyfriend? No problem. It's hard to find a love every shade of Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. We'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, to the shadow. Beleza, pessoal? Não precisa mostrar os outros. E agora? Qual foi a sensação de vocês? Essa parte é que eu faço pergunta e vocês podem responder. É bem tranquilo, você quer sábado de manhã, mas vocês podem responder. E aí, como é que foi a sensação? Tenso. Maravilhoso. No máximo, aquele ali do aviãozinho. Da água lá, com aquela perna lá. Ali eu tenho vontade de botar o PP amarrado naquele avião e o avião fazendo looping toda hora ali para ver o que o cara parecia que estava cagado ali. Fazendo o PP, velho. Acho que emagreceu uns 10 quilos ali. Ah, tá louco. A Jaque ficou maravilhada, é isso, Jaque? Fiquei, prof. Fiquei. Vontade de fazer? Adoro isso. Oh, show. Fala, Isa.
Aquilo ali é bom fazer depois, antes de comer um X bacon. O X tudo. Tudo aí, tu vai pra cima do avião daí. X tudo e X nada, né? X tudo e nada. Boa. E aquela do prédio? Aquela do prédio, esquece. Aquela do prédio as gravações do Homem-Aranha. Ah, é? Isso é muita loucura. É muita loucura. É muito louco, né? Pra fazer aquilo ali, né? Eu sempre digo, os caras que fazem isso não tem mãe, né? Não tem mãe, não tem ninguém. É só eles no mundo, esquece. Claro, poucas falaram de sentimento, etc e tal, mas entrando dentro do nosso conceito, já pergunto para vocês, o que são esportes de aventura na natureza? O que são esportes radicais? Qual é a diferença entre eles? Então, esporte de aventura, ele pode ser na natureza e pode ser em zona urbana, certo? O que diferencia isso? E o que diferencia ser só de aventura e radical? Tem uma diferença entre de aventura e radical. O que vocês, olhando esse último, o que vocês podem me dizer sobre isso? Acho que é o risco de vida, né? Um atenuado, quando tu tá no radical, ele acredito que seja bem maior do que uma atividade de aventura na natureza, mesmo com todos os riscos que existem. Radical é o extremo, né? É o teu limite, né? Radical tu exige, quer dizer, tu exige não, tu vive o teu máximo, eu acho. Acho que é isso, tu põe à prova o teu ápice da aventura, ou acho que alguma coisa assim. E a aventura é mais brando, né? Uma coisa mais para curtir mesmo, entendeu? Eu acho que é isso. Certo. Eu acho que da adrenalina. Fala, Renato. Eu acho que a questão da adrenalina também, né? Tá, perfeito. É por aí você acertar 90% das coisas. O primeiro, o Gustavo matou a charada. Esporte radical é relacionado ao controle que eu tenho sobre a minha vida, correto? Esporte de aventura, eu consigo organizar, eu consigo fazer as coisas sem ter o risco. Em radical, eu não tenho esse controle. Olha aquela onda. Eu não consigo ter o controle sobre a onda em si. Então, ela acaba sendo radical. Quando a onda é pequena, óbvio que eu consigo qualquer coisa, eu saio da onda. E aí eu tenho controle e ela é aventura. Compreenderam isso? Então, a primeira relação é isso. Mas perguntando, vocês viram vários esportes ali. Aquele esporte que os caras fizeram na onda mesmo, esse que nós vimos, o último do surf ali, em altas ondas, ali era Nazaré, fica lá em Portugal. É esporte de natureza ou não é na natureza? Eu acho que é na natureza daí, porque tu tá usando um recurso da natureza, né? Tu tá num ambiente natural, no caso. Tá. E o skate? O skate depende, eu acho que depende muito do local. Se é uma zona urbana, talvez não seja da natureza, acho. Certo. Tem que ficar bem claro, e eu vou mostrar isso agora, os slides que eu tenho ali, o que diferencia a natureza, a aventura e o próprio radical. Tá? Então, vamos lá em cima disso aqui. Vamos do começo. Certo? Então, quantos esportes de natureza vocês conhecem? Cada um fala um aí, bem feito para ser os últimos. Quem falar primeiro... Rapel. Rafting. Trekking. Mountain bike. Oi, falar todos juntos. Tirolesa. Tirolesa. Falaram mountain bike. Mountain bike. Skydiving. Skydiver. Escalada. Escalada. Paraquedismo. Parapente ou paraquedas, tá? 9. Vocês estão em 15 aí. Só isso? Mergulho. Canoagem, não é? Stand-up. Stand-up, isso. Asa delta conta? Conta. Paraglider.
É a mesma coisa que a Delta. Parapente é a Não, mesma coisa. É só em emoção, inglês. né? É inglês, é que tu é americano, não tem problema. Mas a ideia era essa. Beleza? Então, são muitos esportes e eles são chamados de diversas coisas no mundo todo, né? Esportes radicais, esportes selvagens, extremos, esporte de aventura, treinamentos experienciais, né? Esportes californianos, porque muitos desses esportes realmente começaram na Califórnia, novos esportes, esporte de ação, tem revista, tem até 3 canais de televisão que trabalham justamente esse tipo de atividade. Então, atividades fora de casa, chamada outdoor, certo? E por que esportes californianos? Porque muito desses esportes, nascidos na década de 70, na década de 80, foram feitos pelo pessoal que era surfista, e aí não dava para surfar, daí os caras pegaram lá a própria prancha e fizeram skate, daqui a pouco o skate foi para areia foi para diversas coisas, começaram a pular e fizeram um monte de coisa, até realmente ser chamada atividades de aventura, um grupo de atividades de aventura. E aí, a nossa disciplina chama, além de esportes na natureza, é atividade física na natureza. Nós sabemos que a atividade física na natureza é qualquer movimento corporal, né? E porque o pessoal pensa que é só exercício e só esporte. Então, para deixar bem clara essa diferenciação, a atividade física é eu dar uma caminhada no meio da mata, pegar alguma coisa, achar alguma coisa, eu posso estar ali e fazer uma escalada 5 minutos, não realmente que seja exercício ou esporte. Mas o que difere, então, essa atividade física de esporte? O que diferenciaria? Planejamento. Planejamento, o que mais? A intensidade, o volume que tu vai aplicar. Perfeito. É por aí mesmo. Então, assim, óbvio que vai depender do meu objetivo. Tá? Esporte, as regras da modalidade não podem ser alteradas. E tem um objetivo específico que geralmente vai ser, tipo, uma corrida de orientação, eu tenho que seguir. São 4 pessoas da equipe, pelo menos uma mulher, eles têm que fazer isso ao longo de uma corrida. Mas nós, por sermos acadêmicos, por nós estamos na aprendizagem, nós vamos fazer da forma como nós acharmos, a forma do nosso tempo que vamos ter. Então, vai ser uma atividade física na natureza, correto? O esporte tem preceitos, né, que tem uma instituição que mantém isso, mantém as regras, mantém os fundamentos, tem uma lógica de competição, e é exatamente o que nós vamos fazer. Exemplo, rapel. Rapel é uma técnica vertical dentro do montanhismo. É para uma descida. Ele vira esporte quando tem uma organização, um planejamento de competição ou de treinamento de uma determinada competição ou modalidade específica, de regras específicas. Mas quando nós estamos lá, passar o final de semana no rapel, a gente não precisa seguir esses preceitos. E vai ser uma atividade física. Dúvidas? Capitão? Tudo certo? Sempre pergunta. Então tá. Aqui não é necessário entrar em jogo de esporte. E agora, aventura. Quando eu falo aventura, pessoal, depende. O que é aventura para um e o que é aventura para o outro. Porque o seu conceito, aventura, é em termos de sentimento, é um estado de espírito, certo? O Ryan, já entrou numa mata virgem? O que seria uma mata virgem? Não sabe o que é uma mata virgem? Depende. Não sei. Vamos lá. Wagner, já entrou sozinho na mata? Sim, sim. Entrou. E qual foi a tua emoção? Uma boa emoção. 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 Sozinho na mata foi bem legal, bem interessante. Para ti pode ser interessante, mas algumas pessoas podem entrar em pânico. Algumas pessoas têm aquele medo de que alguma coisa vai acontecer a qualquer momento. Certo? Então o Wagner entrou,
Depende muito do horário também, né? Depende do horário. Exatamente, depende do horário. Mas a emoção conforme o horário. Mas o Wagner entrou uma vez, entrou a segunda vez, entrou a terceira, a quarta, a quinta. Na 10ª vez, óbvio que a emoção não vai ser mais a mesma. Pergunto, vai ser aventura? Não vai ser mais aventura. Porque os esportes de aventura, eles têm que trazer essa bagagem relacionada ao estado de espírito. Para ser aventura. Certo? O pessoal pergunta nas práticas, por que nem todas eu faço? Né? Porque, às vezes, claro, não tem mais aventura para mim. O próprio rafting, eu fazia 3 ou 4 vezes por ano. Né? Não tem mais a mesma emoção. Aqui, a gente fazia ali em Três Coroas, que quem está fazendo a primeira vez, a segunda, terceira, quarta vez. Rapel a gente faria em termos de 15 a 20 metros. Já levei o pessoal a fazer 50 metros. Eu fico ali coordenando e ajudando a descida, fazendo a segurança. Porque eu, algum tempo atrás, nas minhas andanças, eu fazia rapel em 100 metros. Para quem não conhece, aqui é o Canyon Fortaleza, e aqui, né, lá da entrada, e aqui tem uma cascata de 86 metros. Então a gente fazia um pouquinho mais para o lado aqui, não sei se vocês estão vendo a minha seta, mas um pouquinho mais para o lado, tinha um ponto de ancoragem, e a gente descia para fazer um rapel de quase 100 metros, na realidade de 80 e tantos metros, quase 90 metros. Se eu vou fazer um rapel de 15 metros, para mim não vai ser emoção. Entenderam? Agora, pega ali a Jaqueline, na hora, ela, uhul, vou fazer, show de bola. Chegou na pontinha, pois é, não sei, quem sabe, né? Mas vai querer fazer, óbvio, vai fazer e vai sentir toda a emoção. Talvez chegue na hora ali do Cássio, o Cássio chega na beira e diz, não, esqueci minha carteira lá no carro, é só um pouquinho que eu já volto, nunca mais vai voltar. Né? Então, vai depender muito de cada um naquele momento do seu estado de espírito, e vai ser aventura ou não. Tá? Então, quando a gente diz, quando fazer a primeira vez, inclusive para mim, quando eu vou fazer uma coisa diferente, tem esse caráter de aventura. Aí eu vou num lugar diferente, fazer rapel num lugar diferente, fazer uma corrida de orientação num lugar diferente, claro, me eleva a ser uma aventura, sim, para conhecer lugares novos. Certo? Então, a aventura é um denotativo de emoção, de estado de espírito, de algo novo, algo a ser descoberto, algo que a gente não sabe o que vai acontecer. Vai depender do quê? De cada um e da forma como está sendo feito. Correto? Tranquilo para vocês? Então, seguindo o baile. A gente estava aqui. Então, aventura. Atividade de risco e descoberta, com alusões psicológicas. Psicológico pode ser interpretado como negativo, medo, ou positivo, a própria coragem, vou enfrentar. Tu tira muitas coisas positivas disso, mas que tem excitação, né? Que é estado de espírito, que explorar um espaço, corrida de aventura, turismo, qualquer coisa assim. Só para vocês conhecerem, aí já pergunto, Renata, lê para mim isso aqui, ó, que está em grego, lê para mim. Impossível. Como impossível? Sabe o que está escrito aqui em termos de fala? Physis. Physis. É que tu pediu em grego, daí eu... Ah, tá, desculpa, eu falei errado. Então tá. Então vamos lá. Óbvio, natureza é mundo natural, né? A forma mais plena, mais inicial, né, de algo. Então, quando a gente fala em natureza, eu estou falando assim, ó, o homem ainda não tocou, o homem ainda não modificou, perfeito? Então, essa é a que nós queremos. Então, sobre isso, esporte de aventura, que já denota algum sentimento, pode ser medo, as coisas, mas atividade física feita na natureza, eu não posso mexer naquela natureza. Então, para ser atividade física na natureza, ou esporte na natureza, eu tenho que me aproveitar desta natureza, seja a água, seja o mar, né, o rio, mar, a montanha, mata, qualquer tipo de vegetação, o próprio ar.
eu tenho que me aproveitar, mas eu não posso modificá-la para me agradar, certo? Vou dar um exemplo. Os caras estão fazendo agora Fórmula 1 no meio do deserto do Saara. Pergunto, fazer uma Fórmula 1 no meio do deserto do Saara é esporte natureza ou não? Por quê? Não, porque tu já mexeu no cenário, né? Exatamente. Não importa se é nas dunas ou nas dunas, quando tu vai fazer uma prova, tu vai ter que fazer o quê? Colocar asfalto, e aí tu modificou, porque tu vai correr com os carros no asfalto, tu modificou, já não é esporte natureza. Agora, o Rally Paris-Dakar, que agora é feita na América Latina, começa na Argentina, vai até Bolívia e assim por diante, é esporte natureza. Ah, mas é com carro. Mas eu uso o carro como instrumento de esporte, certo? Então, descer duna, cair nos buracos, né, é esporte natureza. Compreenderam isso? Sim. Muito obrigado. Sim. Eu não vejo você. E no caso do downhill, tá? Que eu vou usar a própria natureza, o próprio material da natureza. Entendeu? Se eu quero fazer uma pista e vou usar a terra da natureza, eu vou usar alguns troncos, eu estou usando o recurso natural da natureza. Ele também é da natureza ou não? Porque eu modifiquei ele, mas mesmo assim usei o material da natureza. Tá. Então, assim, vamos pegar a ideia que tem downhills que são semi-naturais e tem downhill, como ali em Três Coroas, que é natural, certo? Ah, mas eu vou colocar um suporte para chegar com a bike, saltar, aí é semi-natural. Semi-natural. Já vou mostrar para vocês o próprio exemplo, acho que do carro ou de Jeep, semi-natural. Para ser natural, eu uso, não modifico nada. Senão é uma variável. Ah, mas eu usar tronco. Não, se tu pegar o tronco de um lado e mexer para o outro, não tem problema. Mas eu preguei, montei uma subida ali, eu esqueci o nome daquilo, né? Aí... Oi? Um gap? Isso. Aí é semi-natural. Entendido? Entendi. Montar uma rampa é semi-natural. Usar a rampa natural, lugares, descidas direto, né? Ali, como eu falei, Três Coroas, mas nos Estados Unidos tem várias provas que utilizam direto descida de morro. Então, aí é natural. Feito? E aí vai agora para a diferença que nós já vimos entre aventura e radical. Na aventura, o risco é controlado. Nos radicais, né, o risco não é controlado, tem perigo real. Eu não consigo prever como é que vai ser a minha movimentação para controle sobre o risco de vida. Já vimos isso, entenderam? Então, vou dar a primeira imagem aqui, que vocês já viram, que é o Toin, certo? Que é em grandes ondas. É somente aventura ou é radical? Radical? É radical, porque eu não controlo a onda. Muito bem. Aqui, o skate vertical. É esporte natureza? Radical? É radical. Mas é na natureza? Não. Não é na natureza. Foi montado toda uma rampa ali, né? Mas por que é radical? Porque nessa elevação, nesse salto que ele está fazendo, não tem controle. Pode errar ali e sair. Não sei se vocês estão enxergando, mas tem um pontinho ali que é um canoísta. Parece que é a última foto dele da vida, mas vocês estão vendo ali. E tem os caras que fazem isso, cara. Por incrível que pareça, caiaque extremo. É esporte natureza? É. Sim. Que é feito natureza. Eu utilizo a correnteza e depois a cachoeirinha dessa aí para cair. Mas é radical, tá vendo? E é radical. É radical. É radical. Porque a queda é radical. Certo? E isso apareceu no esporte espetacular
uns 2 anos atrás, as pessoas faziam isso, e perguntavam por que eles faziam isso. E os caras perguntam por que não fazer isso. A adrenalina é intensa, tu não sabe aonde que vai fazer, o que vai acontecer. Então os caras são viciados nessa adrenalina. Esses dias deu os caras fazendo nas ravinas ali na Antártida. Ravina é quando forma um córrego d'água e deságua no mar, só que na Antártida ali. Gelado pra caralho, os caras fazendo um negócio assim, e aí caía lá no mar, lá. Extremamente congelado, né? Isso, o Cleiton Conservani, ele fez isso, né? Bom, eu conheci pessoalmente o Cleiton, convivi com ele 10 dias, lá na floresta amazônica. A gente estava no mesmo hotel, tudo, a gente estava nos Jogos Indígenas, e, sei lá, é meio cagão para essas coisas. Mas faz, e o cara fazia. Ganhava bem para fazer isso. O próximo do lado ali, motocross freestyle. É na natureza? Não. Não. É radical? Sim. Então a gente vê aqui diversos esportes, mas eu sei que os da natureza são realizados em ambiente natural, onde não foram modificados pelo homem. E uma diferença entre ser os da natureza, de aventura, e os de ser radicais. Os radicais, eu não tenho controle sobre o risco de vida. E aqui eu tenho, nenhum deles eu tenho controle sobre o risco de vida. Todos aqui são radicais. Certo? Conceito geral que está lá na Comissão de Esportes de Aventura do Ministério dos Esportes, compreendem o conjunto de práticas esportivas formais e não formais, vivenciadas em interação com a natureza, a partir de sensações e emoções de risco calculado. Que isso aqui é sensações e emoções, quer dizer aventura. Risco calculado, aventura na natureza com a interação. Realizada em ambientes naturais, ar, neve, água, gelo e terra, como exploração das possibilidades da condição humana em resposta aos desafios desses ambientes, porém sem modificar, alterar ou remover o ambiente natural. Então, esse é o conceito amplo e geral que é aceito em todo o território nacional e a compreensão do mundo. Perfeito? Aí, como a colega perguntou, mostrou ali, e só por isso que eu vou mostrar para vocês, ambientes artificiais, tá? Adaptado ao semi-artificial e ambiente urbano, certo? Esse primeiro aqui de baixo, que estão caminhando sobre estoquinhos, tem cordas, tá? Esse aqui, alguém sabe como se chama essa modalidade? É arvorismo? Arvorismo. Exatamente, arvorismo. E nós vamos vê-los mais adiante, que deveria ser quando eu passo de uma árvore para outra. Eu subo uma árvore e vou passando isso. Óbvio, para ser adaptação, para ter a mesma experiência, fizeram diversos tipos de obstáculos. Pergunto para vocês, tendo uma árvore aqui e uma outra árvore aqui, ele é artificial, semi-artificial ou da natureza? Acho que é semi, né? Porque tu tem ali a natureza, mas tu tem a interação, tu tem equipamentos que foram colocados pelo homem, né? Perfeito, perfeito. Certo? Então, artificial. Aqui foi todo montado. Se fosse feito lá, na parte de vegetação, seria natural. Então, o skate lá, mas não vai rolar muito lá. Então, fizeram todo o negócio. Então, é artificial. Parede indoor de escalada é artificial. Se fosse feito no morro, na montanha, né, no gelo, seria natural. Mesma coisa com a bike, ou seja, né, fizeram um parque só para isso, é artificial. Olha aí o skate do cara foi longe dele. Não tem o risco sobre... Não tem o controle sobre isso. Certo? Então, várias artificiais aqui. Quem já foi para a serra, ó, no shopping, fazer arvorismo no shopping, não tem árvore, não tem nada, então é artificial. Feito nas aulas de educação física, fizeram uma tirolesa aqui, ó, tirolesa é artificial. Como demonstrado, artificial, ó, olha só, mas é feito ali, mas foi feito, ó, poderia ser aqui semi-artificial, que só fiz o caminho, né,
poder ser semi-artificial. Surf, né? Na praia. Olha aqui que a colega estava falando. É claro, a mountain bike, fazendo uma espécie de downhill aqui, na descida. Os caras fizeram uma proteção que é usada para fazer a curva aqui. Então é semi-artificial. Fizeram também uma plataforma para as motos ou bikes subirem. Jeep também, para passar o rio, fizeram ali um... Ó, que nós já vimos que é semi-artificial. Em cima disso. Quando é feito provas dentro de coisas construídas pelo homem, é semi-artificial. Quando é feita na natureza, é óbvio que é natural. Aqui, era eu e um grupo de amigos fazendo rapel. Quem conhece ali os tamanhos de ventos, ou na Independência com o Ramiro, tem um prédio grande chamado Esplanada. E aqui a gente fez do segundo andar, da sacada do segundo andar. Né? Parece que é mais longe, mas é bem curtinho, fazendo um rapel ali. A corrida de orientação na zona urbana, então na natureza, e o próprio parkour, que é feito em zona urbana. Né? Aí é ambiente urbano. Feito? Então, dessa primeira parte, todos compreenderam os conceitos que nós vamos trabalhar ao longo do tempo. Correto? Bom, vou dar agora o preâmbulo disso tudo. Vamos começar disso. Atividade física e natureza. Ô, professor, eu tenho um lugar aqui, eu estou morando aqui em Santa Catarina, aqui, bem pertinho do Itembezinho aqui. Como assim? Tu tá morando em Santa Catarina, velho? A pandemia me correu de Porto Alegre. Oh. Que sacanagem. Tipo assim, tem um matinho aqui que é uma mata virgem mesmo, assim, e eu tô pensando em fazer uma trilha ali. Se eu modifiquei, se eu fiz alguma coisa para melhorar a minha caminhada ali, já era, então ficou semi. Depende do que tu vai fazer. Se vai botar um trampolim, vai botar uma coisa, vai ser semi. Mas eu só desbastei algumas árvores, fiz um buraquinho e tal. Aí é natural, não te preocupe. Eu quero fazer isso. Eu vou dar uma desbastada, assim, tipo, fazer uma trilha para as criançadas passar e brincar, e vão botar os objetivos lá, fazer um esquema lá para brincar. É natural. Alguns ambientes, depende do lugar, se é tipo de árvore, tu não poderia quebrar alguns galhos, essas coisas, porque esse é um crime contra a natureza. Não, mas vai ser controlado o negócio, nada assim. Até vai ficar mais difícil, entendeu? Sim, e lá em outubro, novembro, quando liberar as aulas, nós vamos para aí. Né? Show! E aí a gente dorme por aí, faz o churrasquinho, faz essa trilha, já vai para a praia, já faz diversas coisas, pode ser? Já subimos, já fizemos a trilha ali do Malacara, ali, Fortaleza, é isso aí. Tamo junto. Exato. Faz a trilha do boi verde, né? Chora, Renata. Eu vou ter que entrar na reunião do TCC agora, às 11, e daí eu termino de assistir ela gravada em seguida. Azar o teu. Tá bem? Só para avisar. Tá bom, obrigado por avisar. Beijo. Tchau, prof. Tchau, tchau. Então vamos lá para a aula. Essa foto, pessoal, você tem noção aonde que pode ser, da onde é essa foto? É aqui no Rio Grande do Sul. É daqui próximo. Da onde que pode ser isso? Viamão. Bem perto. Gravataí. Olha quanta... Ainda tem... Tô olhando assim, a imensidão de coisas de ambiente natural, né? Isso aqui, tu entrando na parada 111 da faixa da Taquara à direita, em vários sítios. Né? A primeira entrada já vai ver um cemitério, mas tem vários sítios. E depois tem uma bifurcação e tu segue para o lado esquerdo, depois pega o lado direito e chegou numa fazenda. Que é essa fazenda que nós estávamos fazendo, que aqui tem um buraco e tem 3 cachoeiras que nós fizemos, justamente essas 3 cachoeiras aqui. Deixa eu ver se eu tenho foto fazendo essa cachoeira. Deixa eu ver. Eu tinha foto. Tá, eu sei, no outro lugar. Deixa eu aproveitar aqui para depois não abrir de novo.
Isso aqui é um arvorismo, a gente estava montando em Gravataí, perto da Ubra, e foi a melhor pista de arvorismo feita todo ao redor de ambientes naturais, árvores enormes, né, altura de 8 metros de algum, 10 metros do outro. Então era bem legal, né? Testando, subindo equipamentos. A tirolesa... Felicidade. 600 metros, felicidade é ver onde estava amarrada aquela corda lá embaixo. Opa, peraí, sai daí. Na época tinha cabelo, sei lá no Ceará, sai daqui. Ó, aí, ó, novinho, ó, cabelo e tudo. Lá no Morro Branco, lá em Morro Branco, sai disso aqui, para. Ué, acabou as fotos. Trancou aqui. Isso aqui é fazer stand-up aqui no frente à Praia de Belas ali tem o Guaíba, Yacht Clube Guaíba, né? E agora a prática que nós estamos fazendo é do Jangandeiros, com o Marcelo, que recém se formou aí com vocês, né? Então a gente fazia ali. E aquele tempo bom do negócio. E aí, Agner, te lembra disso? Tempo que... Aí olha. Sim, hein? Agora... Bom. Vamos lá. Só para perguntar, o Graziele Capitão, tu entende futebol? Gosta de futebol? Sim, eu jogo. Tu joga? E tu é gremista ou colorado? Colorada, mas jogo no Grêmio. De futsal. Então tu passa, sem problema nenhum. Agora, vai pegar ali a Eduarda, que é colorada, né? Ela já está em EV3. Vai ter que se esforçar muito. Quanto? Ele vai ter que se esforçar muito, não vai ter nada. Então, vamos começar. Slide atual. Então tá, é feito em Gravataí, que ainda tem muitas coisas naturais que a gente pode ser exploradas. Ali naquela região da faixa de Taquara, que é de Gravataí até Taquara, tem muitas fazendas que estão abandonadas ou que não fazem nada, que pode ter enormes lugares de fazer acordos, né, para levar grupos para fazer trekking, fazer caminhadas, tem cascatas, cachoeiras, né, tem os rios, que vocês podem fazer grupos para trabalhar ali, levando os finais de semana, pode levar durante a semana pessoas de escolas, faculdades, finais de semana pessoal de faculdade, mas empresa, onde está o dinheiro hoje, fazer todo um projeto ecológico, vocês fazem um trekking. Ou tem grupos de corrida, os finais de semana leve desses locais, né, cobra do pessoal 5, 10 pila, vocês vão levar 20 pessoas a 10 reais para entrar ali. O cara vai ganhar, esses 10 é para ele, né? Então, 20 vezes 10, 200 reais de manhã, estava abandonado, então negocia com o cara o que pode ser feito, tudo isso. Claro que a direção aqui para Eldorado Sul, Iguaíba, tem poucos lugares já que não são explorados com outras coisas, com casas comerciais e assim por diante, mas na Barra do Ribeiro ainda tem bastante lugar assim, ou o Sertão Santana, que é um pouco mais adiante, em direção a Tapes, tem muitos lugares que vocês podem combinar para poder ser explorado de forma adequada por diante, certo? Maquiné tem uns lugares legais também. Maquiné é fantástico, a cachoeira lá de Maquiné, e tinha casa no Guaíba Country Club, e nós íamos direto ali para Maquiné. Eu por trás, muito legal. Tem muito lugar ali legal, até para negociar com os caras lá e por diante, certo? Bom, vamos lá. Há evidências que há quase 2,5 milhões de anos atrás, né, quem acredita na teoria, e óbvio, eu acredito, que nós já estávamos pelo mundo aí. Então eu pergunto para o Isa, quando vem a expressão homo, né, que vem da deriva de homem, mas o homo a gente chega a dizer, tu é homo. Homo quer dizer que é homem. E a gente acaba falando que homossexual é que gosta do mesmo sexo. Mas homo é do gênero que nós falamos ser humano,
correto? Só para a gente nos entender bem a expressão homem. Perfeito? Nós éramos itinerantes, ou seja, nômades, em um certo tempo, onde nós ficávamos caminhando, correndo, escondendo ao longo da natureza. Ou seja, a gente não abria lugares, a gente não devastava lugares ou plantava. Nós vivíamos num contexto com a natureza de simbiose. Perfeito? Pergunta, Alice, nessa época, ali, tinha shampoo, condicionador? Não tinha. Creme rinse para botar no cabelo? Não. Não tinha. Sabonetezinho? Não. Não tinha. E Jaqueline, tinha assim, existia depilação naquela época? Não. Não. Embaixo do braço, as coisas assim, não tinha. Não. Pois é, e era uma coisa natural, normal, né? Escovar os dentes, aquele bafinho de manhã cedo, não existia pasta, mas tudo era natural, certo? Para sobreviver, como é que eram os nossos sentidos? Tato, audição, né, essas coisas, sentidos, 5 sentidos. Como é que eram os nossos sentidos nessa época? Altamente aguçados. Altamente aguçados. Imagine o seguinte, né, que estão lá na faculdade, sentados lá, aí o Moraes estaciona o carro 2 quadras, sai do carro, aí, ó, e lá tá vindo o Moraes. Aquele seu passinho, mãozinha para dentro do bolso, caminhando devagar. O PP tá chegando. Ou seja, era altamente aguçado para quê? Sobrevivência. Eu tinha que ter um bom olfato, uma boa audição, né, uma boa visão para poder me sobreviver, para poder me proteger, ou inclusive para caçar. Mas à medida, fazendo um salto grande, à medida que nós fomos organizando a terra para plantação, mexendo, modificando, menos esses sentidos foram desenvolvidos. Tanto que hoje o que mais usamos é visão. E pouco mais de audição. E o resto, quase nada nós temos. E aí eu digo assim, ó, não que isso aconteça, mas lá o Wagner, por acaso aconteceu, andando com a moto dele, num rally, né, ele entre lá num arame farpado. E o arame farpado, isso aqui batendo na madeira, certo? E o arame farpado pince os olhos dele. Ficou cego. É ruim de falar isso sábado de manhã, é primeiro dia de aula, né? Mas vocês acham que o Wagner teria condições de viver normalmente, fora a visão dele? Ele vai ter que se adaptar de novo, né? Vai nascer de novo, na verdade. Ou vai ter que desenvolver outros sentidos. Exatamente isso que acontece, pessoal. E vive normalmente, só que sem a visão, porém é aguçado, é desenvolvido por necessidade a questão da audição, em função o olfato também, o paladar também, para a sobrevivência. Inclusive o próprio tato é desenvolvido com isso. Ou seja, nós só não usamos esses sentidos porque a visão e outros meios, recursos que nós usamos não nos permitem isso. Nós vivemos um mundo... Mas voltar a andar de moto ia ser difícil, né? Oi? Voltar a andar de moto ia ser difícil. Mas existe louco para tudo, né, velho? Sim, ia ser bem difícil. Bem difícil mesmo. Então, assim, quero dizer o quê? Pela necessidade, pela forma como vivemos, nós deixamos muito de ser aquela pessoa como era no passado. Inclusive, uma coisa que vocês devem saber, mas nunca pensaram direito sobre isso, o ser humano tem um cheiro muito forte. Todo cachorro, todo gato, qualquer animal sabe muito disso. Porque nossa alimentação é muito diferente de qualquer outro animal.
que come coisas mais naturais. Nós comemos muitas coisas industrializadas. Então, o nosso odor, nosso cheiro, nós exalamos, é completamente... Ele sabe identificar quando tem seres humanos próximos, certo? Então, imagina o cheirinho que nós teríamos. A gente não sente por quê? Porque nós nos acostumamos isso. Quer ver um exemplo de acostumado? Sabe aquele dia que tu comeu aquele cachorro quente com tudo, aquele X que eles falaram ali no começo da aula, comeu aquele X tudo, certo? Deu um revertério, foi correndo pro banheiro. Chegou no banheiro e aquele né? Saltando no barro, certo? Como é que é o cheiro? Nem tu aguenta. Mas passa 5 minutos, tu tá de boa. Tu nem sente aquele cheiro, já te acostumou. Aí tá lendo revista, tá fazendo sudoku, tá fazendo aquele negócio todo ali, né? Tá lendo uma revistinha. Tu esquece. Mas alguém vai abrir a porta, alguém de fora, abre a porta, quer morrer, né? Tu te acostuma, tu te adapta ao cheiro, certo? Por isso que quando a constante de odor, constante de barulho, nós nos acostumamos, nosso corpo é extremamente adaptável. Vou dar o exemplo seguinte, aí para o pessoal mais novinho, né, ou baladeiro, como o Renato é baladeiro, o Ryan é baladeiro, né, a Alice é baladeira, né, o pessoal entra na festa, tá aquele putz, aí tu entra, aí encontrou, amiga, gritando, né, porque o cara putz, né, passa meia hora, tá de boa, tá normal. O teu nível de ruído auditivo, ele diminuiu para tu te adaptar ao ambiente. Mas lá no final da madrugada, e a Eduarda sabe disso, depois de beber uma coisa ou outra, sair lá para 5:30 da manhã, o que acontece no teu ouvido quando tu sai da balada? Wagner? Não fica aquele zumbido? Fica um zumbido, Faz tempo que eu não ouço isso, né? Mas já faz tempo, mas eu ainda lembro. Aquele zumbindo um bom tempo, bota a cabeça no travesseiro e ainda... Passa uns 3 dias. Cara, o organismo tentando se readaptar ao estado normal, porque faz muito tempo de um outro nível. Então, o nosso corpo é extremamente adaptativo, certo? Isso é importante. Essa adaptação nos fez manter vivo até hoje. Porque nós nunca fomos, vivemos na natureza, mas nunca tivemos, né, unhas fortes, ou temos ainda garras para nos defender ou atacar. Nós não tínhamos couraças para nos defender, para poder correr, para fazer qualquer outra coisa. Então, nós somos fracos enquanto guerreiros, mas extremamente fortes quanto adaptáveis. O homem se espalhou por todo um canto do mundo. E com essa adaptação, que nos manteve vivos hoje, com um tipo de alimentação e assim por diante. Certo? Então, assim, no passado, nós estávamos em constante movimentação, seja para escapar de animais, seja para deslocar o tempo de alimentação, de abrigo, em função da temperatura do ano. Então, a gente estava sempre em atividade, inclusive em lugares bonitos, até para brincar, lazeiras, assim por diante. Então, o nosso corpo geralmente era extremamente forte e magro. Forte para as considerações humanas, certo? Em termos de musculatura, mas magra, certo? Consumia muita energia, certo? E hoje, como é que é a nossa estrutura? Porque nós éramos extremamente ativos. Todo o nosso organismo foi montado, intestino, fígado, grupos musculares, fibras rápidas e lentas. Nosso cérebro é dessa forma. Nós estamos nesta postura, saímos de 4, estamos em bípede. Fomos montados desta forma para viver dessa forma, correto? E hoje, como é que o corpinho está sendo utilizado? Sentado, olhando no Zoom, sem fazer nada, sem ir para o
para Três Coroas, para Sertão Santana. Estamos todo mundo parado aí. Exatamente. Curvado, né? Hoje a gente pede Curvado, pelo celular, né? engordando. Exatamente. Nenhuma. Repete, já, cara. Antes do corona já não se fazia quase nada. E agora com corona mesmo... Vai ser pior. Vai ser pior. Fala, Cássio. Hoje a gente pede comida pelo celular, né, Cássio? Não tem mais aquela coisa da gente ir buscar o alimento, né? Ó, se antes nós íamos a pé, depois andávamos a cavalo, hoje nós temos carros, ônibus e outros meios. Se nossos shoppings, antes era o centro de compra, era a pé, e no sentido de descer escada, sobe escada. Nós temos elevadores e nós temos... como é que é mesmo? Escada rolante. Escada rolante. Nada como alguém ir para o shopping sempre, né? Escada rolante. Ou seja, abreviei isso. Antes nós tínhamos que plantar, hoje não vai ali no supermercado, só que nem mais no supermercado, alguns não estão indo, é automático. Ou seja, nosso meio de vida, a nossa relação com a natureza está completamente diferente, né? O que eu vou mais adiante se o nosso corpo foi feito para caminhada, é feito para trabalhar a natureza, essas coisas todas, vai ter modificações ao longo do tempo. O nosso corpo é extremamente adaptável. Vai ter modificações em questão de energia corporal. Então vai ser um problema. E aí, vou agora colocar duas imagens. Primeira imagem. Nós fabricávamos instrumentos para caçar. Cervos e veados. Bom, os caras, tem gente que continua caçando veado até hoje, mas cervos e veados com corpo nu, porque era possível, né, nessa temperatura aqui, certo? E eu vou mostrar para vocês uma foto do PP quando era pequeno. Então, eu pedi já licença para mostrar para ele, para vocês. Então, vamos lá. E aí? Olha o PP quando era pequeno. O saco de salgado, a televisãozinha quadrada, a Coca-Cola Diet naquela época. Ó. Tem até o VHS, né? VHS embaixo. Exatamente. VHSzinho, mas de frente para a televisão, bem gordinho, comendo ainda, refrigerante e salgadinho. Olha só, nós éramos isso aqui. E agora, grande parte da gurizada é isso aí. Então, esses transtornos corporais, modificações, vão dar alguma coisa que fazer, né? Vai ter modificação no nosso corpinho, vai ter modificação no nosso cérebro, vai ter modificação na estrutura corporal e aí do próprio coração, né? Então, está acontecendo diversas coisas. E aí eu pergunto para vocês, como é que é o estilo de vida de vocês? Fora o tempo da Covid, né? Quanto tempo vocês faziam? Quanto tempo por semana programa de exercício? Aqui é atividade física, aqui é exercício, ou algum esporte por semana. Então, vê se tu é ativo, se tu é moderado, se tu é relaxado. Literalmente relaxado. Então, como é que anda o estilo de vida de cada um de vocês? O meu, antes da quarentena, estava em 7 horas. 7 horas? Sim, era treino de quase segunda a segunda. Mas agora na quarentena tá bem complicado. Agora tá complicado, né? Eu todo dia eu acordo, tento acordar dizendo assim, hoje eu vou correr, hoje eu vou caminhar, mas passa o tempo, até porque em casa e fazendo as coisas para aula e outras coisas, vou dormir às 3, 4, 5 da manhã às vezes, fico com insônia, e até porque eu não gasto energia, né? E aí não tem como acordar às 7 horas, 8 horas da manhã para fazer alguma coisa e tal. Mas dá para o final da tarde. Eu tenho minha filha de 2 anos que é uma boa desculpa para mim, né? Certo? Mas vamos lá. Vocês viram que ao longo do tempo o homem foi se separando da natureza. Correto? Sim. Sim. Quanto mais próximo e tu mais utiliza a natureza, tu mais cuida, porque tu entende a necessidade daquela natureza. Agora, quanto mais afastado tu estás, menos tu defende isso. Menos tu tem noção. Certo? Então, assim,
eu tive... minha ex-esposa dava aula no colégio aqui de Canoas, chamado IPUC, certo? Terceira série dos pequenos, né? E ela perguntou pro pessoal que eles estavam vendo uma série de TV lá, Chicken Little, coisa assim, né? Chicken Little, coisa sei lá. E ela falou, vocês sabem o que é chicken? Olha, é aquele frango. Tá, e você sabe o que é frango? Ficaram olhando. É galinha. Vocês já viram galinha? Não, o meu pai compra galinha. Compra? Da onde? Do supermercado, né, professora? Eles não conhecem frango, galinha. Eles não têm noção e só sabem que vem do supermercado. Aí ela perguntou, e o leite, pessoal? Da onde que vem o leite? Adivinha qual foi a resposta? Da caixinha? Exatamente, da caixinha do supermercado. Então, quanto mais afastado nós estamos, nós nem sabemos como é que essa geração está vindo. Eles não conhecem. Porque se eu olhar para a rua, dificilmente está vendo cavalo, vaca, galinha, cada vez menos pássaros tu vê, menos florestas, árvores, esse tipo de coisa. É só uma florzinha, uma outra coisa e tal. Então, esse contato está se perdendo. E quando tu perde contato, tu não favorece ao cuidado. E pior do que isso, as pessoas estão nem aí com a natureza. E é esse o fator que nós estamos. Estamos cada vez nos afastando e as pessoas e a gurizada não estão nem aí para a natureza. Se tiver que passar por cima de uma árvore, chegar e pegar, destruir um formigueiro, vai lá, destrói, põe bomba, os caras não estão nem aí em relação à natureza, atiram no passarinho e assim por diante. Mas a natureza, mesmo assim, nos oferece várias coisas positivas. Então, assim, isso é pesquisa, quando nós estamos no meio natural, a nossa mente tem a capacidade de relaxar, e à medida que ela vai relaxando, nós vamos assimilando melhor as informações. Quando eu estou no estresse, meu cérebro está ocupado dentro desse estresse. Eu não paro de pensar e assim por diante. Estou no centro de Porto Alegre, a todo momento eu estou escutando ruídos. É som de buzina, as pessoas conversando, e eu tenho que estar atento todo o tempo aonde estou passando, quem é que está passando do meu lado, por medo de assalto, ou atravessando rua, carro, e estou todo o tempo ocupado. Isso não faz eu relaxar, não faz eu caminhar tranquilamente pela rua e olhar para o céu. As pessoas que estão na rua não olham para cima, estão olhando para baixo, onde estão caminhando, olhando para o lado, e não aproveitam nada do ambiente natural. Agora, quando eu estou no ambiente natural, né, seja correndo, caminhando, passeando, alguma coisa, os tons verdes e alguns tons da natureza nos faz o cérebro relaxar. Os sons as cores são mais constantes, os barulhos são mais constantes, e aí, segundo a OMS, assim como devemos caminhar 30 minutos por dia, mais ou menos isso, deveríamos estar em contato direto com a natureza 30 minutos, para poder relaxar a cabeça, sentir odores novos, né, para que a gente possa viver mais plenitude, certo? Então, do ponto de vista de saúde mental, a atividade física e natureza é visto como uma válvula de escape ao estresse. Elas promovem situações de risco controlável que nos tornamos mais sensíveis no dia a dia. Como é que nós vamos ficar? Se nós viermos toda uma transformação ao longo de milhares de anos, provavelmente no final, vamos ficar um corpinho mais adequado àquilo que nós comemos e nos mantemos, certo? Perfeito. É mais ou menos isso aí. Deixa eu ver que horas são 11h15, já chegamos aos finalmente. Semana que vem, nós vamos ver a relação do homem com o meio ambiente, certo? E eu vou dar um preâmbulo aqui, só para nós começarmos. Óbvio que todos vocês conhecem essa imagem que foi tirada de uma sonda espacial da NASA, a foto da NASA, foi no dia 21 de maio de 2012.
certo? Bastante azul, né? Vocês viram que aqui tem uma sombra, né? Deve ser da Lua, alguma outra coisa, mas aqui... Agora eu vou mostrar uma outra imagem, e vocês vão tentar me identificar de onde que é essa imagem. Que imagem é essa? Coração? Coração? Aquecimento global? Aquecimento global. Deixa eu mostrar a mesma foto de outro lado. As geleiras, não? Isso aí é o formato do nosso planeta? Exatamente. Esse é o formato real do nosso planeta. Se vocês viram, bem frontal está a África, a Europa, até o sapatinho da Itália, ali está Portugal, ali está a Espanha, né, o Oriente Médio, né? E a primeira foto que eu mostrei, no canto esquerdo, aqui está a América do Sul, está o Brasil, ó, Roraima, né? A África está aqui, lá está o Polo Norte, quase não aparece a Antártica aqui embaixo, mas essa é uma foto da NASA, que foi publicada justamente na mesma época, 2012, com o infravermelho, retirando as questões relativas ao mar e, principalmente, à luz. Porque a refração da luz, em função, né, das diversas forças invisíveis que nós temos, entre elas a gravidade aqui, né, a atmosfera e assim por diante, faz que tudo pareça arredondado. Mas, na realidade, nosso planeta não é redondo. Ele é desta forma aqui, né, diversas maneiras. Né, tanto que é uma forma diferente de se ver. Olha, cometa é muito parecido, né, que eles não são um círculo total. Correto? Então, semana que vem nós vamos discutir justamente a relação do homem com a natureza e o papel dos esportes da natureza no meio disso tudo, né? A nossa relação com eles, certo? Então, o que nós vimos hoje, que era um preâmbulo? Nós vimos que as aulas serão lives e algumas remotas. Como que vai ser esta avaliação, né? Então, a prova teórica vai valer 5, a resenha vale 2, o teste 2, e a participação de vocês, né, como temos 10 aulas na V1, 10 aulas na V2, cada presença de vocês vale 0,1, para formar um ponto ao final da V1 e um ponto na V2, certo? Se o cara teve 5 faltas de 10, ele está no limite, vai ficar com 0,5. Não pode faltar mais que 5 vezes, correto? Eu tenho um controle aqui das presenças e faltas, e ao final do mês, botando nessa linha, eu vou lá e coloco no sistema ali como é que tá as faltas de vocês. Já digo assim, pessoal, já que a gente está em casa, as coisas todas tal, cada um é responsável pelas presenças e faltas de vocês. Não coloque no meu colo, o professor me rodou porque eu tive 7 faltas. Não, cada um é responsável, sabe que até 5 faltas, mas é que eu isso, aquilo, etc. Tal. Vocês têm como participar a aula sábado de manhã. Não participou da aula sábado de manhã, a aula é gravada. Para ganhar a presença da aula gravada, eu vou colocar perguntas sobre aquela aula, tarefas sobre aquela aula. Certo? Mas eu vou responder ali qualquer coisa, vou ganhar presença, e aí, etc. Não, só vai, se acertar pelo menos uma, eu vou ganhar presença. Mas aí, qual é o pior, pessoal? Eu tenho, onde que eu ponho o vídeo, que é no... Cássio saiu. O professor desligou a aula. Derrubaram. Foi. O professor se emocionou. Agora a gente não aceita ele. Agora não aceito. Ninguém aceita o Cássio. Aí, ó. A babaca do professor é brincadeira. Ele vem direto?
que, cara? Tudo bem. Mas no meu canal do YouTube, eu coloco o vídeo para vocês. Não tem problema, cara. Caída. Mas tudo tem mais. Isso aí, Cássio. Lá eu enxergo quem é que assistiu o vídeo. Eu tenho lá a duração que você assistiu o vídeo. Às vezes os caras tentam responder lá, e aí eu olho o tempo, é gravado 2 horas de aula, e o cara assistiu 5 minutos. Esse cara vai levar falta. Porque não é justo com vocês que assistiram a aula no sábado de manhã, o cara teve tempo de 1 semana para assistir a aula, para rever algumas coisas, assistir 5, 10, 15 minutos de uma aula de 2 horas. Vai levar falta. E eu tenho como ver isso, certo? Então, assim, aproveitem o máximo possível do jeito que nós estamos. Sabemos que é uma pena que não tenha essa prática daquilo que a gente vai visualizar, que a gente vai ver, mas é o período que nós estamos aqui. Não é culpa da faculdade, nem de vocês, nem minha, a gente tem que se adequar a isso, certo? Então façam o melhor possível, tentar fazer o melhor possível. Nem sempre a gente vai estar legal aquele dia, alguma coisa pode ter acontecido, etc. E tal, mas fazemos o melhor possível. E espero que ao longo desses sábados, até o final do ano, a gente siga com essa questão de amizade, né? Eu estou professor, enquanto eu estou professor, nesses momentos tem presença, tem aula, tem trabalho, tem notas, assim por diante. Quando eu não estou professor, eu sou como vocês, eu sou o Cássio, a gente vai contar piada, vai falar palavrão, a gente vai conversar numa boa, tranquilamente, certo? Orientador também. Orientador também de TCC, essas coisas todas, orientador de vida. Mas eu estou sempre aprendendo com vocês, as experiências de cada um de vocês, por isso que é legal que vocês estejam assim, ó, de imagem para mim. Quando vocês estão com a letra do nome ou com a foto parada, é horrível, porque eu preciso dessa relação. É melhor se estivéssemos em sala de aula. Ó, as duas, Agner, são gêmeas? São gêmeos, 2 guri. Bah, show de bola. Aí na luta. Quem é o pai? Você é quem cria, né? Que lindos, parabéns. Não interessa. Vovô, cara. É que nem eu. Tá com cara de vó, hein, Cássio? Oi? Tá com cara de vó. Não. Essa é a... Ainda não. Tem tempo ainda. Vamos lá. Me ajudem aí, porque eu não vejo vocês. Agner presente, Alice presente, Ana Thaís não, né? Me ajudem. Não. Cássio sim, Daiane não, Eduarda sim. Daiane Fabrício. sim. Daiane sim? Sim. Que bom que falou agora, porque eu não vejo vocês. Cadê Daiane? Cadê a Daiane? A minha câmera não está funcionando. Tá. Por isso que eu não te vi, nem te escutei. Tá, vamos lá. Grazi, sim. Guilherme Abovski, não, né? Aqui. É porque é o Costa, eu sempre não vejo. Exato. Beleza. Guilherme Marques. Não. Gustavo. Não. Jaqueline. Tô aqui, professor. Tô aqui, Gustavo tá aqui. Então fala. Eu tô aqui também, prof. Oi? Também tô aqui. Jaqueline, né? Jefferson. Não, né? JP, que estava aí, era o Rodrigues, né? Oi, senhor. JP, tô aqui. O João Mota. O Mota, né? Isso. O Mota? É o Tesla Mota, tá. Então quer dizer que o Rodrigues não e o Macedo não, que é o judoca, né? Tem 3, João Pedro. Leandro. Leandro não. Leonardo. Rafael. Aqui, professor, Leonardo.
Leonardo, então tá. Rafael, não. Nenhum dos dois? Tô aqui. Qual deles? O Jacobo. Jacobo. Bem italiano ou não? Jacobo. A minha mãe disse que é. A Renata, o Renato, outro Renato, Rayan, a Lise, tá? A Lise, é. Vinícius, estava? Vinícius, acho que não. Alguém não foi chamado? A Isa. Oi? A Isa? A Isa é o Renato, né? Venâncio, não, tô aqui. Vou trocar, semana que vem eu troco. Gabriel. Ô, Cássio, dá uma moral aí, Cássio. O Cássio Paz, né? Gabriel não... É que o Gabriel é Jefferson. Ele botou no chat ali. Os caras não trocam da noite pro dia, esquecem de fazer essa troca, a gente tem que adivinhar agora, né? Tá. Então, aqui fica a presença de vocês. Certo? Aqui. Feito. Tá? Semana que vem a gente vai ver os esportes de natureza, a relação da educação física, esportes de natureza e educação ambiental, adaptação corporal, essas coisas todas. Na outra semana, também na live, nós vamos ver trekking e eu vou ensinar orientação para vocês, por isso que já estou falando desde agora a questão da bússola, certo? Ô, professor. Pessoal, beijos para vocês. Ô, professor. Bom proveito no final de semana. Ô, Cássio, ficou alguma coisa para a gente fazer de tarefa que eu saí e tive que voltar? Caiu a minha internet que eu tive que voltar. Ah, tá, não. Tu tem que ler um livro de 146 páginas, e tem 10 questionários em cada capítulo. Tá, beleza. Tá, então... Não, por enquanto, vocês não. Você já tem a presença da aula, certo? Tá, beleza. O pessoal que for assistir a aula de gravação, eles vão ter 4, 5 perguntas para responder. Vocês não precisam responder, a não ser que vocês quiserem. Mas não precisa, porque já tem a presença da aula. Certo? Uma coisa que eu não mostrei para vocês, que era aqui, ó, o resumo de vocês. Quem respondeu? Poucos não participaram de esportes de natureza. Certo? Então, viu que a grande maioria já fez pelo menos alguma modalidade. Aqui, quase 40% fez tirolesa, tá? E pouca gente fez vela ou canoagem, ou seja, nenhum delas vela e canoagem. Canoagem, pessoal, se nós estivéssemos em aula, nós teríamos 2 lugares gratuitos para fazer, que eu sempre levo. Em Gravataí, no Clube Caça e Pesca, que é o melhor lugar, e no semestre retrasado, eu levei em Guaíba, ali bem no Rio Guaíba mesmo, no Clube Guaibá, e gratuito também pela prefeitura, tem os meus alunos que levam, e é fantástico a questão da relação da canoagem. Depois eu vou mostrar outras imagens sobre... É muito legal, a canoagem é muito legal de fazer, tem controle total do que nós estamos fazendo. Eu vi que só 2 pessoas fizeram rafting, né? E, então ia ser bem legal. Em termos de altura, óbvio, ter um pouco, né, mais da maioria, né? 4 pessoas falaram que não tem medo de altura. Eu vou botar em cima daquele prédio para ver. Né? E 6 pessoas têm muito medo de altura. E é legal quando tu faz alguma coisa aos poucos, em termos de altura, tu vai trabalhando com essa pessoa em termos de pânico, de medo, e melhorando a vida desta pessoa. Então, o esporte de natureza também serve para isso, readaptar muitas pessoas. Em termos de água, aqui, muita gente respondeu que não tem medo, e algumas pessoas um pouco. E só uma pessoa que tem muito medo da água. Né? Que eu falo assim, entre mar e rio, muitas pessoas têm mais medo olhando de mar que de rio. Só que eu digo que o rio é muito mais traiçoeiro que mar. E tu tem que conhecer
e a gente vai ver como a questão das correnteiras, depois de trabalhar nos esportes aquáticos, o que eu tenho que saber, aonde eu pisar, aonde que eu vou nadar, para não ter uma surpresa em cima disso, né? Se você perdesse no meio do mato, o que farias? Óbvio, se era sem errar. Então eu pergunto, montava acampamento ao lado do rio? 43% disseram sim, se ralaram. Montava uma cama na árvore no centro do mato? Resposta que deveria ser correta. Não dormia, caminhava a noite inteira. Tu estaria morto de cansaço e de noite, tu em movimento, os grandes animais estariam à tua espreita. Porque aqui tu estaria roubado. O melhor é montar acampamento, ficar quieto, não no chão, seria correta a resposta. O sul, numa bússola, representa quantos graus? O norte, a gente vai ver isso, é 360, o sul seria a metade, 180, onde que a maioria acertou, correto? Depois a gente vê direitinho isso. Quais imagens abaixo seria o de esporte de atividade natureza? Aqui, asa delta, sim, bungee jump, até alguns consideram como sim, paraquedismo sim, surf sim, skate não, teve um que colocou, rapel sim, certo? O bungee jump, alguns autores colocam, mas a maioria diz que não é esporte de natureza. Felipe Petit, 74, altura sobre a atividade que fez. É uma atividade de aventura, de radical ou insana? A maioria colocou insana, mas é um esporte radical. Certo? A gente viu essa diferenciação de radical como de insana. Insana de aventura. Certo? Então, a aula de hoje, depois eu volto às perguntas, semana que vem está aqui às 9h30 da manhã. Correto? Bom proveito. Beijo para vocês. Até semana que vem. Qualquer coisa no grupo. Certo? Tchau, tchau. Valeu. Um abraço a todos. Feito. Tchau. Tchau, professor. Valeu. Tchau, pessoal.